Olá pessoal, espero imensamente que todos que vão ter acesso a essa transmissão, a essa live, ao vivo ou não, possam de alguma forma refletir que a ideia do projeto é exatamente essa, nosso projeto Vida Feliz, Claudinha Sanches, querida, Luiz Martins, Rosa, casal amado. A ideia é exatamente essa, desse projeto. Marcelo, querido, Zé Ricardo, esse povo que consegue estar ao vivo, o meu carinho, a minha gratidão. E o nosso tema hoje é um desdobramento. Fala, Neto, primo querido. O tema de hoje é um desdobramento do que nós falamos na semana passada. Não teve como não ser quando nós falamos da maneira como nos relacionamos com Deus. E teve muitas respostas, muitos questionamentos. Luísa, Guilherme, queridões, Miragaia, querida, estamos felizes da vida, né, Miragaia? Meu amor, Mariângela, Marta, querida, cunhada. É um desdobramento do que a gente falou na semana passada, até porque algumas pessoas vieram, né, me agradecer pela maneira como a gente desenvolveu o tema, qual o tipo de, como nós nos relacionamos com Deus. Eu fiquei muito satisfeito, né? Porque, é isso aí, meu queridão, porque na verdade é uma maneira de ver Deus, de entender Deus, de uma forma muito leve, né? Porque é aquela relação sem medo, né? Sem achar que Deus é perverso, Deus é vingativo, Deus pune, Deus castiga. Saudações tricolores, meu querido. Lourdes Valéria, queridona também. Então, foi bem bacana, né, o retorno que eu tive. Né? Mas dentre esses retornos, né, teve uma pessoa que me falou: poxa, Paulo, mas como é que pode, né? A gente vê tanta coisa acontecendo, Franco, queridão, a gente vê tanta desgraça acontecendo no planeta, né? Se você fala que Deus está no comando, né? Poxa, como é que isso pode acontecer? Como é que Ele permite que determinados episódios tão dolorosos, tão aparentemente injustos, como é que essa força maior, esse Criador, permite algo assim? Né? E é natural, né, que esse tipo de raciocínio ele venha, né, à cabeça, à mente de pessoas que às vezes delimitam a sua compreensão. Óbvio que, como nós falamos na semana passada, é muito difícil nós conseguirmos entender a natureza dessa força criadora, dessa energia, né, desse ser supremo. É muito difícil para nós ainda conseguirmos entender. Mas, de qualquer maneira, nós podemos, através de determinadas associações, de determinados raciocínios, porque nós estamos aqui para usarmos o nosso raciocínio. Nós não podemos ser escravos de crenças que foram impostas em nós através da nossa educação, muitas vezes, dos nossos pais, enfim, crenças que foram incutidas em nós e nós aceitarmos sem raciocinar, sem racionalizar esses conceitos. Então, a partir do momento que a gente traz essa ideia de um Deus que realmente é bom, que é justo, que é amor acima de tudo, que tem um controle sobre todas as suas criaturas e criações, é natural que venham questionamentos como esse de um amigo que chegou para mim. Então, e é com fundamento, né? Porque se muitos ateus e muitos negacionistas da existência dessa força, da existência de Deus, eles se amparam, se apoiam exatamente nesse tipo de raciocínio. E é realmente um raciocínio que tem fundamento, se nós pararmos para pensar. Poxa, que Deus é esse que permite, dentro do seu poder, dentro de tudo que Ele pode realizar, de todo esse comando que Ele tem sobre tudo, como é que pode Ele deixar que uma criança, por exemplo, morra subnutrida lá na África,
ou que uma criança, enfim, sofra qualquer tipo de atentado, ou que uma pessoa, às vezes, que é boníssima, desenvolva um câncer, e tantas e tantas e tantos outros exemplos que nós vemos no nosso dia a dia, e que para aquele que tem essa visão mais restrita, ele vai ter realmente dificuldade de aceitar um Deus que permita esse tipo de absurdo, esse tipo de situações que acontecem no nosso dia a dia. Absolutamente natural esse raciocínio, né? Agora, esse tipo de questionamento, ele passa muito pela cabeça de muita gente, E ao longo de todo esse tempo que eu venho militando na área da espiritualidade, que eu venho tentando me melhorar como ser humano, né? Óbvio que lá atrás esse questionamento também chegou a mim, até que eu me defrontei com um conceito que é tabu para muita gente, até porque existem muitas pessoas que, pela imposição, vamos usar esse termo, da sua religião, essas pessoas acabam descartando essa possibilidade, que é o conceito da reencarnação. Reencarnação não é criação de espiritismo. Fala Pablo, queridão lá de Portugal. Reencarnação não é criação do espiritismo. É um conceito milenar da pluralidade das existências, exatamente como o Franco está falando. É um conceito milenar. É um conceito em que quer dizer, para obviamente a maioria de vocês deve saber, é um conceito em que nós hoje somos a consequência das nossas atitudes de um passado, ou seja, de outras existências físicas que nós já experimentamos. Não necessariamente apenas aqui no planeta Terra, mas isso é papo para um outro dia. Então, quando eu me defrontei com esse conceito, as coisas passaram a fazer sentido. E para muitas pessoas que são ateias, ou as pessoas que questionam Deus sob essa ótica, né? Para muitas pessoas esse conceito ele cai bem. Ele cai bem porque tem um fundamento, tem uma razão, tem uma lógica. Poxa, eu não posso estar passando por determinadas experiências dolorosas hoje se eu tenho apenas uma chance, uma única vida para vivenciar tudo o que eu preciso vivenciar. Poxa, que Deus é esse que não nos dá a condição de todos sairmos do mesmo ponto? Se é uma vida só, porque alguns nascem numa miséria absoluta, outros nascem em palácios, porque uns nascem já com deficiência, outros morrem com 2 anos de idade, outros desenvolvem doenças que vão impedir que tenham uma qualidade de vida, etc, etc, etc. Que Deus é esse que permite, já que Ele tem o comando, Ele detém todo o comando da sua criação? Poxa, que Deus é esse? Se Ele é essa inteligência suprema, se Ele é amor acima de tudo. Então, esse questionamento, ele se confronta, né, naturalmente com esse conceito da reencarnação. O que eu estou vivendo hoje tem uma relação direta com aquilo que eu fiz em experiências anteriores. É óbvio que isso não vai deixar de fazer com que a gente sofra diante das agruras, diante das dificuldades, dos sofrimentos que nós passemos. Porém, pelo menos, esse tipo de conceito, ele faz com que amenize, em parte, a dor que eu estou sentindo. Se eu estou passando, ou se alguma pessoa muito querida minha está passando, às vezes, por uma tragédia, né, nós temos a certeza absoluta de que aquilo que está acontecendo é fruto da nossa escolha feita na atual encarnação, ou então escolhas feitas em encarnações anteriores. E essa lei divina, como nós falamos na semana passada, é uma lei que ela é incorruptível.
Ninguém escapa dessa lei, né? Se nós transgredirmos essa lei universal, nós vamos nos ver, pela misericórdia e pela justiça de Deus, vamos nos ver às voltas com a reparação. Serão dadas quantas oportunidades possíveis para nós repararmos, consertarmos aquilo que nós fizemos no passado. Isso não tem uma lógica? Isso não é manifestação da vontade, do amor que essa força criadora tem por nós? Isso é muito lógico. E lógico é entender que eu nasci num meio inóspito, às vezes cercado por toda uma condição que dificilmente eu não vou descambar para o crime. Poxa, então eu acabo, por força das circunstâncias, enveredando pela vida do crime, e assim que eu morrer, ô Lídia, queridona, assim que eu morrer, em função da vida que eu tive, eu vou direto para o inferno? Isso não tem lógica. Isso é uma manifestação de uma injustiça tremenda. Então, repito, aqueles que raciocinam apenas em cima de uma única vida têm todo o direito de questionar Deus e de renegar esse Deus. Tem todo o direito. Agora, quando a gente abre o nosso raciocínio para o conceito de sucessivas existências anteriores a essa, aí começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido. Porque tudo bem, se eu estou passando por isso, é resultado de ações minhas do pretérito, do passado. Aí vai fazer fundamento, aí vai trazer para mim aquela certeza de que eu não estou sendo punido, eu não estou sendo castigado, eu estou apenas vivenciando as consequências das minhas próprias atitudes. E o que é mais importante, a minha atitude agora, ela é determinante para o meu futuro, para minhas próximas encarnações. Isso não faz um fundamento tremendo? Isso não traz consolo para o coração de inúmeras pessoas que estão hoje vivenciando dores supostamente por uma injustiça de Deus? Nossa, isso faz uma lógica total. E quando nós empreendemos, aplicamos esse conceito, independente de religião, não é preciso você ser religioso, você ter alguma religião para você aplicar o conceito da reencarnação na sua vida. Não é preciso. Se eu sei que a minha ação, eu posso ser ateu, mas se a minha ação é uma ação no bem, é um esforço que eu faço contínuo para ser uma pessoa melhor, eu vou ter o resultado, porque essa é a lei do universo. Tudo que nós fazemos, nós vamos ter o resultado, a consequência daquilo que a gente fez. Então a reencarnação, ela está longe de ser conceito religioso. Quem tiver interesse, existem dois autores, entre muitos, que são cientistas, não são religiosos. Ian Stevenson, Ian com I. Vocês procurem lá as pesquisas e os livros dessas pessoas. Ian Stevenson e Brian Weiss. São dois homens de ciência que, através dos seus estudos, das suas pesquisas, comprovaram a existência da reencarnação. Como eu falei no começo, ainda é muito tabu. Porém, não interessa. Eu posso perfeitamente continuar vivendo a minha religião, seja ela qual for, mas aplicando na minha vida esse conceito da reencarnação. Eu vou começar a olhar as pessoas de forma diferente. Eu vou começar a olhar o que eu estou vivendo hoje de forma diferente. Por quê? Aquela pessoa que hoje está cometendo determinado tipo de ato é um espírito como eu, que foi criado como eu e que está tendo suas experiências. E vai, como todos nós, um dia se ver às voltas com novas oportunidades de reparação que a força maior do universo nos dá para que sejamos algum dia espíritos cada vez mais evoluídos. Tá? Eu vou colocar a referência, tudo bem, vou colocar o Ian Stevenson e Brian Weiss, eu vou colocar lá no YouTube para vocês, tá bom, gente? Então é para pensar mesmo, tá? Muita gente rechaça a ideia da reencarnação porque na minha religião isso não existe, não é por aí.
Não podemos, repito, ser escravos de crenças que limitam o nosso raciocínio, que limitam a nossa condição de vida. Porque entender a reencarnação, passar a exercer esse conceito na nossa vida é libertador. Diminui a dor, faz com que nós entendamos tudo o que está acontecendo ao nosso redor com outros olhos. Tá bom, gente? Me estendi um pouquinho demais, mas porque esse tema realmente ele é palpitante. Então, um grande beijo para todos vocês, agradeço demais o retorno de vocês, o carinho de vocês, e que nós sigamos em frente, porque tem muita coisa boa para a gente viver. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês e até a próxima semana.